Olá, gente, bom dia. Passaram bem aí o fim de semana, o feriado, e a gente vai começar agora mais uma aula live. Essa palavra tá difícil de falar, hein? Do PJB, o Parlamento Jovem Brasileiro. A gente falou na primeira aula de democracia e agora a gente vai falar do processo legislativo. Como que uma lei é criada no Brasil, qual o passo a passo, de quem é a decisão final. Lembrando que a gente vai ter sempre essas aulas às terças-feiras até 9 de dezembro e que está todo mundo convidado. Essa é uma novidade do PJB, todo mundo convidado para participar dessas aulas, para entender um pouco mais sobre democracia, sobre parlamento e também para participar do PJB, das discussões em torno dos projetos dos deputados jovens. Eu sou Verônica Lima, vou me apresentar de novo para quem está chegando nessa aula de hoje. Eu sou repórter da Rádio Câmara e vou aproveitar também para convidá-los a conhecer a nossa programação. Tem muita coisa interessante lá, tem o plenário ao vivo para você entender e acompanhar o que o seu deputado está falando, o que ele está defendendo. Tem o plenário das comissões também, é transmitido. Agora, não estão acontecendo as audiências públicas nas comissões por causa da pandemia, mas, voltando tudo ao normal, é o que a gente transmite também. E a gente tem também uma programação educativa, jornalística, cultural, o site é radio.câmara.leg.br. A aula de hoje, que é sobre processo legislativo, vai ser ministrada pela assessora legislativa e advogada Carla Gareschi. Ela é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e mestranda em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Carla, bem-vinda ao PJB. Bom dia, Verônica. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui falando sobre o processo legislativo e trocando ideias no Parlamento Jovem. Legal. E falando em trocando ideias, a gente vai receber as perguntas, os comentários de vocês e vai passando aqui para a Carla à medida que as explicações forem avançando. Então, participem. Vamos começar então a nossa conversa. Na aula anterior, a gente falou de separação de poderes e deu o processo legislativo como um exemplo aí dessa dinâmica em que a decisão passa pelos três poderes, né? Sem ficar na mão de um só, de um poder só. Não é só o Congresso que tem a palavra final sobre as leis, não é isso, Carla? Fala um pouco disso pra gente. Oi, gente. Bom, é isso, Verônica. A separação dos poderes é um princípio que regula, orienta toda a nossa Constituição de República, de federação, de país como um todo. E nessa separação dos poderes, a gente tem uma Constituição que pensa especificamente as funções do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, num sistema de freios e contrapesos que balanceiam e equilibram esses três poderes. Ao Poder Legislativo cabe funções específicas, especialmente a função de legislar, em diálogo constante com o Poder Executivo e muito regulado pelo Poder Judiciário, mas desempenhando funções que equilibram, que fiscalizam, que orientam também nessa interlocução com os três poderes. Assim, ao Poder Executivo cabem funções específicas, ao Poder Judiciário cabem funções específicas e ao Poder Legislativo cabem funções típicas de legislar e de fiscalizar o Poder Executivo. Nesse equilíbrio, regulado por esse princípio que a gente chama de sistema de freios e contrapesos, orientado aí, sistema que se repete em outros países e que é adotado também no Brasil. Uhum. Então, vamos entrar no processo legislativo. Quais seriam os princípios desse processo legislativo? O que conceitualmente está por trás, que a gente tem que sempre lembrar na hora de entender o processo legislativo? Verônica, tem princípios processuais e legislativos que orientam o processo legislativo. Os princípios processuais são três. Um princípio denominado economia processual, o princípio da precedência e o princípio da competência. Pelo princípio da economia processual, a gente entende que o processo legislativo ele precisa ser econômico. Várias leis, vários projetos de lei sobre o mesmo assunto tramitam na casa. Isso quer dizer que todos aqueles que tiverem relacionados com o mesmo tema, eles vão tramitar conjuntamente,
para facilitar o trabalho do parlamento e o trabalho do legislativo de deliberar sobre a matéria. Então, se eu vou apresentar, se o parlamentar apresenta um projeto sobre, deixa eu pensar um tema, sobre meio ambiente e mineração, um projeto sobre mineração. Todas as propostas relacionadas ao debate sobre mineração vão tramitar em conjunto em razão desse princípio, que é o princípio da economia processual, para que o parlamento se debruce sobre o tema, analise a matéria conjuntamente de uma única vez. Quando a gente fala que o projeto está pensado, né? Aqui a gente pode trazer alguns jargões da Câmara que são interessantes da gente aprender, né? Fala que o projeto está apensado, né? Exatamente. Quando você for entrar na ficha de tramitação do projeto, estou interessado em determinado projeto. Você acessa o site da Câmara e entra na ficha de tramitação, você vai ver uma lista de projetos que estão apensados a um projeto principal. E aí a gente já entra no outro princípio, que é o princípio da precedência. O projeto que é o primeiro dessa árvore de apensados, normalmente tem algumas regras aí de precedência no processo legislativo. A primeira delas é que o projeto mais antigo arrasta os demais. Ele tem prioridade sobre os demais. Numa ideia de que, se ele foi apresentado há mais tempo, o parlamento já acumulou alguns debates sobre a matéria. Então, esse que tem precedência puxa a árvore dos apensados. É interessante, assim, ele carrega os demais na tramitação processual. Sobre votação, Vera, só para completar, desculpa, um projeto que já foi votado em uma das casas, na Câmara ou no Senado, ele também tem precedência sobre o outro quando ele é enviado para a Casa Revisora. Eu ia te interromper só para falar onde é que está essa ficha de tramitação no nosso site, né? Que eu acho que é um mecanismo que os nossos alunos podem começar a estudar e aprender bastante sobre o processo legislativo nessa ficha de tramitação. Então, no site da Câmara, que é o www.câmara.leg.br, tem lá em cima na barra principal atividade legislativa, e aí o segundo item tem propostas legislativas. E ali a gente tem todos os tipos de lei, que a gente vai explicar isso aqui hoje também, e tem um campo de busca, e ali você escolhendo um projeto de lei, você consegue ver essa ficha de tramitação, né? Quem puder já abrir esse site e ir acompanhando as explicações da Carla, olhando para o site, pode ficar mais rica ainda a aula, né, Carla? Mas Com pode certeza. Continuar com os princípios. Não, essa dica de você acompanhar e de acessar a ficha de tramitação é onde você vai enxergar tudo que a gente está conversando aqui nessa aula de hoje. Então, quem puder mesmo fazer isso, fica a dica. E, por fim, o último princípio processual é o princípio da competência. Isso quer dizer que a gente precisa observar sempre quem tem competência para apresentar determinada proposição legislativa. A nossa Constituição orienta matérias que são de competência específica do Executivo, por isso, com frequência, a gente vê, o Executivo precisa apresentar determinada matéria, ou não cabe ao parlamentar, essa proposição ela é devolvida porque o parlamentar não tem competência para legislar sobre determinado tema. Ainda que o parlamento tenha competência, o parlamentar não tem competência de apresentar o projeto de lei sobre esse assunto. Cabe ao Executivo. Esses princípios, gente, eles se aplicam também no processo legislativo nos nossos estados e nos municípios. Da mesma forma, na Câmara Municipal ou nas Assembleias Legislativas, vão existir projetos de lei que são de competência do deputado estadual ou do vereador apresentar, e vão existir projetos de lei que são de competência específica do prefeito ou do governador apresentarem. Normalmente, a regra geral é que são matérias que são específicas do Executivo, que criam atribuições para o Executivo. Nesse caso, cabe ao Executivo encaminhar para o Parlamento, seja para a Câmara Municipal, seja para a Assembleia Legislativa, seja para a Câmara Federal, encaminhar o projeto para que o Parlamento analise a proposta. E aí, além dos princípios processuais, existem princípios de ordem legislativa, de natureza legislativa.
São os princípios da informação, da soberania do plenário, da equidade e um princípio bem importante, que é sempre um pouco mais polêmico, que é o princípio do direito à não decisão. O parlamento, porque um projeto foi apresentado, não precisa obrigatoriamente analisar o projeto. E aí, sobre isso, a gente pode falar um pouquinho nas próximas perguntas mais para frente. Acho que a gente pode até falar, porque a gente puxou um pouco disso na aula anterior, né? Que é o projeto que demora muito, ou então o projeto que não é de interesse de uma parcela da população. Então, para uma parcela da população, é interessante que aquele projeto não seja nem votado, ou que ele seja rejeitado, né? Isso a gente tem que entender que faz parte da democracia também, né? Exatamente. Faz parte por várias questões. O parlamentar ele pode apresentar projetos que estejam muito relacionados à base dele ou a propostas que foram feitas durante a campanha, o que não quer dizer que você já tenha um ambiente favorável, algum acúmulo no debate no parlamento para que aquela matéria seja votada. E é normal e é até bom que isso aconteça. Partindo do princípio que, quando a gente vai votar e apresentar e deliberar sobre uma lei, o ideal é que o parlamentar, os 513 deputados, pensando na ideia da Câmara, tenham tido tempo de ouvir a população, de participar de audiências públicas sobre o assunto, de amadurecer a votação sobre determinado assunto, e a própria sociedade também amadurecer aquele debate. E aí você pode pensar nos temas mais polêmicos, assim. Não é porque um deputado apresentou o projeto que a sociedade e que o parlamento já está maduro para analisar aquele projeto. A gente precisa acompanhar experiências internacionais sobre o assunto, ouvir especialistas, e isso pode demorar alguns anos até que uma proposta que seja possível de ter maioria possa ser aprovada e que vai ter respaldo social para que ela seja aprovada. Falar sobre é papel dos deputados e dos senadores, né? Não é só decidir, é propor o debate para a sociedade. Às vezes esse debate vai demorar anos até que a sociedade esteja pronta para decidir sobre aquilo, porque às vezes é uma mudança cultural, às vezes é uma mudança de comportamento, né? Eu diria, Verônica, que o falar sobre é o papel mais importante do parlamento. O parlar, né? Inclusive, falar, daí exatamente, né? A ideia, a palavra. E o Iago está perguntando aqui para a gente, eles podem, inclusive, não votar projetos de lei de origem popular. Podem, né? Porque o projeto de iniciativa popular, ele vem também de uma parcela da população, não é porque é popular, é que tem o apoio da população inteira, né? A gente já vai avançar, então, para falar dos tipos de projeto, e a gente pode começar, então, pelo projeto de lei de iniciativa popular, que é uma lei ordinária, né? Aliás, ela pode, dependendo da proposta, pode ser qualquer tipo de lei, né? A gente tem algumas formas da sociedade apresentar projetos legislativos. A primeira delas é um projeto de lei de iniciativa popular que tem previsão constitucional e que a Constituição exige que a gente recolha uma quantidade de assinaturas em vários estados. É uma proposta, a exemplo da proposta da lei da ficha limpa, de outros projetos de lei que tramitam na casa, são iniciativas que demandam essa grande organização na sociedade que o parlamento recebe e tomba como projeto de lei de iniciativa popular. Mas a gente também tem uma forma mais simples da sociedade participar através de uma comissão que é pouco conhecida, mas é muito importante, que é a Comissão de Legislação Participativa, uma das 25 comissões permanentes existentes na Câmara. A Comissão de Legislação Participativa, creio eu que completou 20 anos recentemente, isso é uma informação a confirmar, mas ela fez aniversário há pouco tempo, é a comissão por onde a sociedade pode apresentar sugestão de projeto de lei aos deputados que fazem parte da comissão, e essa sugestão ela é votada na comissão, e se aprovada, ela começa a tramitar na Câmara como um projeto de lei, como qualquer outro,
de iniciativa da sociedade como sugestão aprovada na Comissão de Legislação Participativa. É simples essa tramitação, vários setores da sociedade civil já utilizam, mas é importante que quanto mais gente saiba disso, mais gente também utilize esse espaço de apresentação de iniciativa popular, que é a Comissão de Legislação Participativa. Legal, esse ponto é muito importante realmente. Então vamos falar um pouco sobre os tipos de lei, né? Voltando lá, quem teve a curiosidade de abrir a ficha de tramitação, vai ver lá na pesquisa que você escolhe qual tipo de lei você quer pesquisar. A gente tem a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, PLP, Projeto de Lei Complementar, PL, Projeto de Lei. Explica para a gente rapidamente, Carla, cada um desses projetos. Tem alguns que são bem internos, específicos, né? Acho bom a gente focar na PEC, no projeto de lei e na medida provisória, que são os mais frequentes, né? São os mais frequentes e são os que mais ocupam assim, os espaços de debate, tanto na Câmara como no Senado. O artigo 59 da Constituição, essa lista de proposições legislativas e os grandes princípios que regem o processo legislativo estão previstos na nossa Constituição Federal. E no artigo 59, ele estabelece quais são os tipos de proposições legislativas que podem tramitar as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Cada uma dessas proposições legislativas tem uma função específica. As emendas à Constituição, naturalmente, alteram o texto constitucional, vão ter um rito muito próprio e muito menos flexível, porque ela tem uma função muito importante, que é a de alterar a nossa Constituição. As leis ordinárias são grande parte das nossas legislações, das leis existentes que regulam, ordenam, constituem o nosso ordenamento jurídico, são compostas por leis ordinárias. As leis complementares também têm uma função muito específica, ordenada pela própria Constituição. Quando você pega um artigo lá que diz fica criado tal a ser regulamentado por lei. Quando a Constituição estabelece isso, ela está se referindo a leis complementares que vão complementar o texto previsto na Constituição. As medidas provisórias e os decretos legislativos são outros instrumentos, principalmente as medidas provisórias, instrumentos muito utilizados pelo Executivo e que também tem um rito bem específico de tramitação. A gente pode falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Por fim, só para encerrar, as resoluções são projetos que alteram o regimento interno, tanto da Câmara como do Senado. São projetos bem específicos que orientam, é daí que surgem as orientações sobre o funcionamento das casas e sobre o processo legislativo em si, naquilo que não foi estipulado pela Constituição. Ou seja, cada tipo de lei tem uma função, tem um rito de tramitação diferenciado, e esse rito de tramitação tem a ver com a profundidade da mudança que ela quer estabelecer. Se eu estou mudando a Constituição, eu estou mudando algo muito sério, então eu preciso de mais tempo e eu preciso de mais votos, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco dos tipos de quórum agora, né? Vamos. Focando nisso, Verô, em propostas de emenda à Constituição, em PECs, em leis ordinárias e em medidas provisórias. Elas têm diferenças muito essenciais entre elas. Uma delas é o quórum, porque cada uma delas tem uma importância, tem um papel a cumprir no ordenamento, elas vão ter quórums específicos para deliberação. As emendas à Constituição são aquelas que, como eu disse, são mais rígidas na forma de tramitação e, por sua vez, são aquelas que têm o quórum mais alto para que uma proposta seja aprovada. Com certeza, vocês já ouviram ali quando a gente estava no noticiário, quando se refere a uma proposta de emenda à Constituição,
na dificuldade de se constituir uma maioria, porque o quórum para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição é um quórum de 2/3 da Câmara e de 2/3 do Senado. Isso quer dizer, são 308 votos na Câmara e 42 votos para que uma PEC seja aprovada no Senado. Esse número, se a gente imagina que a política já gera uma certa movimentação que faz parte do processo para a aprovação de uma lei ordinária, que nesse caso tem um quórum para aprovação de maioria simples, ou seja, metade mais um dos parlamentares que estiverem presentes no plenário, imagina para você alcançar o quórum de 308, que é o quórum exigido pela Constituição para que uma PEC seja aprovada. Existem outras diferenças bem essenciais assim, entre um e outro. Mas só para amarrar essa questão do quórum. As PECs, a PEC é a proposta que tem o quórum mais alto, a lei ordinária e as medidas provisórias são propostas que têm exigência de maioria simples para que sejam aprovados. E a gente fala maioria simples porque existe um outro tipo de quórum, que é um quórum de maioria absoluta, que aí é o quórum, por exemplo, para aprovação de uma lei complementar. Uhum. Qual que é a diferença do simples para absoluta? A diferença do simples para absoluta. Esse é sempre um pontozinho chave para entender quórum. A maioria, para a gente entender quórum, a gente precisa partir sempre do princípio que para que uma proposição possa ser deliberada, tanto na Câmara ou no Senado, você tem que ter um quórum mínimo de presença em plenário. Para começar a votar, né? Começar a votar. Para começar a votar, para você ter uma reunião que seja de natureza deliberativa, tanto na Câmara como no Senado, isso também acontece nos estados e nos municípios, você precisa ter um quórum mínimo de parlamentares presentes na sessão, que é metade dos parlamentares. Nós temos 513 deputados, as sessões deliberativas só têm início com a presença de 257, com o registro de presença de 257 deputados. A partir daí é que você entende a maioria simples ou a maioria qualificada. A maioria simples é sempre metade mais um dos presentes. E a maioria qualificada é sempre metade mais um do número absoluto de parlamentares que compõem aquele plenário. Então, a maioria qualificada vai ser sempre 257 mais um votos favoráveis à matéria ou contrários, mas favorável, pensando na ideia de aprovação, são 257 mais um votos favoráveis à aprovação daquela matéria. Já uma maioria simples é o número de pessoas presentes divididos pela metade mais um, o que em vários casos pode significar menos de 257 votos favoráveis à matéria. Carla, vamos puxar aqui mais algumas perguntas, né? O Iago pergunta se a Comissão de Legislação Participativa também existe nos parlamentos municipais e estaduais. Aí varia muito de estado para município, Iago. Não são em todos, mas vários estados e municípios se espelham na forma como o Parlamento Federal se organiza. Então, vários estados hoje, principalmente as assembleias legislativas, já criaram comissões que podem não ter esse nome específico de Comissão de Legislação Participativa, mas que sejam comissões que estejam aptas a receber sugestões da sociedade civil e fazer a matéria tramitar. Como nos estados e nos municípios você tem uma relação mais próxima, normalmente, com o parlamentar, ele mora ali na sua cidade, ele mora ali principalmente na Câmara, né? Os vereadores moram na sua cidade, é comum que você tenha um certo acesso, assim, as propostas são apresentadas com mais facilidade. Mas os estados, a grande parte deles, já reproduziram com outro nome essas comissões de legislação participativa. O Wagner e o Evandro, eles pedem para você falar um pouco sobre outras normativas que não são aprovadas pelo Congresso, que é resoluções de conselhos nacionais. A gente teve recentemente uma polêmica, resolução do CONAMA, né? Resoluções dos ministérios e também portarias. Olha, isso está
essa ideia volta ali um pouco para a nossa conversa sobre separação de poderes e sistema de freios e contrapesos. Por essência, cabe ao poder legislativo legislar. É função típica do poder legislativo legislar. Assim como é função típica do poder executivo administrar. Ocorre que, em algumas situações, a nossa Constituição permite que o executivo crie normas que regulamentam a atuação do executivo como um todo. São as portarias, são as resoluções, são resoluções criadas por conselhos, ou portarias baixadas por ministros, ou decretos presidenciais. O presidente assinou um decreto presidencial que orienta, enfim, pode versar sobre alguns assuntos específicos autorizados para decreto. Isso são funções, é o executivo exercendo a função atípica de legislar. Entretanto, o sistema de freios e contrapesos permite que o executivo, através de um decreto legislativo, autorize ou não que essa determinada norma esteja vigente. O projeto de decreto legislativo, que tem previsão ali, salvo engano, no artigo 49 da Constituição, ele é um projeto para ser apresentado pelo parlamentar nas situações em que ele verificou que o executivo usurpou a função de legislar que lhe cabe. O executivo criou uma portaria que vai muito além do que apenas criar diretrizes para o funcionamento ou trazer normas específicas para o funcionamento da lei dentro do âmbito daquele ministério. Aquele ministério, aquela portaria está indo muito além, ela está criando regras que vão além do que a lei ordinária sobre o assunto estabelece e que caberia ao Poder Legislativo ter regulamentado. Nesse caso, o Parlamento ele vota projetos de decreto legislativo que podem sustar normas do Executivo que tenham ido além. O Executivo ele pode legislar dentro daquilo que for da sua própria competência, num espectro muito limitado. Ao Legislativo é que cabe esse poder de legislar com um espectro muito mais abrangente. É função típica do Legislativo. E aí são essas resoluções, as portarias, são típicas do Executivo, mas elas podem ser alvo de um controle por parte do Legislativo e do próprio Judiciário. E ainda falando, então, dessa divisão de poderes, o Regis pergunta se os 3 poderes exercem funções administrativas. Os 3 poderes exercem funções administrativas. É uma função atípica do Poder Legislativo administrar. Ele administra a gestão da Câmara, tem uma mesa, uma diretoria geral que administra administra o orçamento, faz a gestão da Câmara dos Deputados. O Senado Federal também lhe cabe uma função administrativa de gerenciar com autonomia a organização do Senado Federal. O Judiciário também tem uma função atípica administrativa de administrar a estrutura, com autonomia, a estrutura do Poder Judiciário. São funções administrativas de competência dos 3 poderes, atribuídas aos 3 poderes. Certo. Vamos, então, começar a detalhar esse processo legislativo. Vamos começar pela lei ordinária e, à medida que você for avançando, a gente vai pontuando as diferenças da PEC e da MP para além do quórum, né? Que a gente já falou dessa diferença entre elas em relação ao quórum. Vamos começar a falar, então, do processo legislativo? Vamos sim. Vamos, só para dar uma introdução, e essa introdução ela se repete, essas ideias introdutórias, elas se aplicam tanto às leis, aos projetos de lei ordinário, como às PECs, como às medidas provisórias. A nossa Constituição, ela cria um sistema de casa iniciadora e de casa revisora. Por isso a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Normalmente, os projetos de lei, normalmente não, por regra, os projetos de lei de autoria do Executivo são enviados inicialmente para a Câmara dos Deputados. É onde tem início a tramitação de um projeto de lei que venha encaminhado pelo Executivo. A Câmara desempenha o papel de casa iniciadora,
a matéria é votada, tramita pelas comissões, e aí a gente tem na Câmara 25 comissões permanentes, por onde comissões permanentes temáticas, cada uma delas com uma função específica de analisar matérias que tenham a ver com o seu tema. Então a gente tem as duas comissões mais importantes, entre aspas, mas as duas mais importantes, por onde tramitam praticamente todos os projetos de lei, que são a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Finanças e Tributação. Além dessas duas, a gente tem outras 23, que são a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Legislação Participativa, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Comissão de Seguridade Social e Família, a Comissão de Relações Exteriores, comissões lá no temáticas, site, né? Vamos sempre remeter o pessoal para o site, né? Porque está tudo lá. Então, ainda na página principal, atividade legislativa, comissões. Aí a gente tem comissões permanentes, que são essas que a Carla está falando, tem toda a lista aí de cada tema, né? Isso é por onde tramitam os projetos de lei. A gente pode falar um pouquinho do trabalho das comissões, né? Da função delas dentro do processo, né? No processo legislativo, as comissões são essenciais. Quando um projeto de lei é apresentado, seja pelo executivo, seja pelo parlamentar, ele vai começar a tramitar na casa iniciadora, na casa onde ele foi apresentado. Vamos pegar o exemplo da Câmara dos Deputados, e ele vai ser distribuído para as comissões que têm pertinência temática com o tema da proposta, tem pertinência com a proposta que foi apresentada. Ele vai ser distribuído e a tramitação vai ter início, votação etapa por etapa dentro dessas comissões, até que no final ele obrigatoriamente passa pela Comissão de Constituição e Justiça para que seja analisada a sua constitucionalidade, se aquele projeto de lei, ao final, porque ele pode ser alterado em cada uma dessas comissões, o projeto, quando é apresentado, ele pode sofrer alterações durante a tramitação. E é normal, é bem comum que isso aconteça, inclusive é muito bom que isso aconteça, porque é nessa etapa que a sociedade civil, inclusive, pode participar da tramitação. Em cada uma das comissões, quando você entra ali de novo na ficha de tramitação da proposta, você vai ver quais são as comissões por onde o projeto vai tramitar, vai passar, e em cada uma dessas comissões, a sociedade civil pode participar do debate. As comissões vão fazer audiências públicas sobre o tema, as comissões vão abrir, às vezes, o site já permite isso, consulta sobre o tema, e nas comissões a sociedade pode participar, dando sugestões em diálogo com uma figura muito importante no processo, que é o relator da matéria em cada uma dessas comissões. A Renata está achando as comissões um pouquinho complexas, né? Na verdade, é o Luiz Guilherme, né? Eu até escrever aqui para ele, pedir para ele elaborar melhor o que ele não compreendeu das comissões, né? Mas a Carla também está no começo da explicação dela, né? Eu apresentei aqui no site as comissões permanentes, porque a gente também tem também comissões temporárias. Por exemplo, agora tem uma comissão que está atuando na pandemia só sobre as questões relacionadas à pandemia. Não vai ter na Câmara uma comissão permanente sobre coronavírus, né? Ela é um momento que a gente está vivendo agora, é uma comissão temporária. As comissões parlamentares de inquérito, elas também têm data para começar, têm data para terminar. As comissões externas, que são também, por exemplo, tem uma comissão externa sobre violência contra a mulher, são comissões que vão a campo, conhecer uma realidade da sociedade que a Câmara depois vai ter que opinar sobre aquilo, legislar sobre aquilo. A gente vai focar aqui nas comissões permanentes, que são essas que participam da tramitação ordinária de um projeto de lei, né? As comissões permanentes e as comissões especiais são as principais para fins de tramitação de projeto de lei. São as mais importantes. As comissões permanentes, naquilo que é a maior parte, 95% dos projetos que tramitam na Câmara, e as comissões especiais
naqueles casos em que os projetos eles são tão complexos que eles estão relacionados com muitas comissões, mais de 3 necessariamente. Quando o projeto ele versa sobre muitos assuntos, e ele tem relação com o meio ambiente, com segurança pública, com direitos humanos, com a Seguridade Social, é uma proposta que é muito complexa, ela é muito completa, ela é muito extensa. Quando ela está relacionada com vários assuntos, nesse caso, ela teria pertinência com mais de 3 comissões. Para essa proposta, vai ser criada uma comissão especial. E ao invés dela tramitar em várias comissões, ela vai tramitar unicamente nessa comissão especial. As PECs, as propostas de emenda à Constituição, também tramitam sempre, depois de tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, elas também vão tramitar numa comissão especial. Mas a comissão especial é a exceção. A regra é que a maior parte dos projetos de lei apresentados tramitem pelas comissões permanentes. Por isso, a grande importância das comissões permanentes no processo legislativo. Em cada uma delas, você vai ter um debate específico sobre a proposta. E alterações vão ser feitas. E a proposta vai se moldando a partir desses debates. Até, inclusive, a regra em que uma proposta que tenha sido aprovada em todas as comissões permanentes e seja uma proposta de natureza conclusiva, ela pode sair da Câmara, da Casa Iniciadora, direto para o Senado, sem precisar passar por uma votação no plenário. Vejam a importância das comissões permanentes. Existem projetos de lei que são de natureza conclusiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles podem tramitar apenas nas comissões permanentes. Essa é a regra, inclusive. Os projetos são sempre, o rito processual ele é sempre conclusivo. As comissões elas têm essa importância. Por quê? Elas são constituídas por deputados que têm um acúmulo maior sobre determinado assunto. Um deputado que saca muito de direito do consumidor, um deputado que saca muito, que veio de alguma ONG, uma militância na área de direito ambiental. Um deputado que seja formado, tenha formação em direito. Normalmente, os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça são parlamentares que têm essa formação. Ou deputados que compõem a Comissão de Finanças e Tributação, que são economistas ou que já foram gestores públicos na área de orçamento, têm experiência na parte de orçamento. Ou na Comissão de Relações Exteriores, que tem muita experiência já na parte de direito internacional. Então, as comissões, parlamentares, a Comissão de Desenvolvimento Agrário, é uma comissão que é composta normalmente por parlamentares que são muito ligados ao agronegócio, à produção no campo. Então, os plenários nas comissões, os debates nas comissões conseguem ser mais densos específicos, conseguem ser mais densos no conteúdo. E o processo legislativo delega para as comissões essa densidade de debate. E tem uma participação da sociedade. Antes de você avançar, como a gente está sempre fazendo referência ao site, lá ainda em atividade legislativa, o penúltimo item é entenda o processo legislativo. Vai ter um videozinho que a gente não vai assistir agora, mas abaixo tem um diagrama, né? Que é exatamente isso que você está falando. Apresentação do projeto, comissão 1 traz o mérito, comissão 2 analisa mérito, comissão 3 analisa mérito. Mérito é o conteúdo da proposta, né? E aí depois ele avança para CFT ou para CCJ, né? Que é a continuidade da sua explicação. Isso. As comissões, o projeto ele vai tramitar. E olha, gente, essa ideia de tramitação de comissões funciona da mesma forma, tanto na Câmara como no Senado, tá? A gente está usando a Câmara como exemplo, mas esse rito também se repete no Senado Federal. As propostas elas vão tramitar nas comissões de mérito para análise do conteúdo.
sofrem, com muita frequência, elas sofrem alterações, e quando ela tem impacto orçamentário, ela precisa obrigatoriamente passar pela Comissão de Finanças e Tributação, e todas as propostas passam pela análise passam pela análise da Comissão de Constituição e Justiça, para que sejam analisados 3 elementos: a juridicidade da proposta, a técnica legislativa, se ela está adequada, com uma linguagem que seja adequada, se o artigo está dizendo aquilo que ele quer dizer, se não tem uma ambiguidade, ou se a proposta ela se completa, se consolida em termos de forma. Eu falei da juridicidade, da técnica legislativa, e agora me fugiu... Constitucionalidade, que é a constitucionalidade, né? Exatamente. A gente olha, a CCJ vai olhar a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa da proposta. Todos os projetos de lei tramitam, eles precisam de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E a CFT e a CCJ, elas têm uma característica que são próprias dessas 2 únicas comissões, que elas têm parecer terminativo. Se a Comissão de Constituição e Justiça, mesmo que um projeto tenha sido aprovado em todas as outras comissões de mérito, chegar na conclusão de que aquela proposta é inconstitucional, não jurídica, ou tem erro de técnica, e ela vota pela rejeição da matéria, a proposta vai para o arquivo. Ela encerra a tramitação. Ela tem um parecer terminativo no sentido de colocar fim na tramitação, ainda que o regimento preveja uma situação de recurso sobre essas decisões. Mas uma rejeição, se uma comissão de mérito rejeita, a proposta continua tramitando com o parecer pela rejeição. Se a CFT, a Comissão de Finanças e Tributação, ou a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, rejeitam a matéria, aí nesse caso a tramitação encerra e o projeto segue, via de regra, ao arquivo. Elas têm pareceres terminativos. Você já respondeu aí a pergunta da Gabriela, né? Se uma comissão votar contra o projeto, o que acontece? Depende de qual comissão. Se for uma comissão de mérito, ele pode seguir. Se for CCJ ou CFT, ele não pode seguir, né? Exatamente. Se uma comissão de mérito rejeita, mas a outra aprova, porque a de meio ambiente entendeu que aquilo ali não é bom socioambientalmente falando, ela rejeita. Mas aí uma outra comissão, a Comissão de Agropecuária, vai entender que aquela proposta é muito importante para o desenvolvimento da produção agropecuária no país. Ela aprova. Uma próxima comissão vai fazer o balanço disso, ou a Comissão de Constituição e Justiça vai fazer o balanço desse debate, entendendo se ela é constitucional, se ela preenche os requisitos, e a proposta vai continuar tramitando. E aí tem um outro detalhe interessante para falar também. Por que começa a tramitar por uma comissão e depois pela outra? O que orienta essa distribuição? O projeto ele vai tramitar da comissão menos relevante para mais relevante. Então, a mesa recebe o projeto, enviado pelo executivo ou apresentado por um deputado ou por um senador. A mesa faz uma análise sobre o conteúdo daquele projeto e sobre todos os temas que têm pertinência, que estão ali envolvidos no debate. E aí ela distribui para essas comissões, observando do tema que menor afeta o projeto para o tema que mais afeta. Se é um projeto sobre desmatamento, ele tem mais impacto sobre o debate de meio ambiente. Mas ele também tem impacto sobre um debate de direitos humanos, quando você pensa que envolve povos e comunidades tradicionais. Então, ele também passa primeiro na Comissão de Direitos Humanos. E ele também pode ter a ver, não sei, às vezes com um aspecto de seguridade, eu não sei. Ou só esses dois, assim. Um projeto sobre desmatamento, ele tem relação com povos e comunidades tradicionais, então ele vai passar da Comissão de Direitos Humanos, mas ele tem muito a ver com o debate sobre meio ambiente. Então ele vai passar, por fim, na Comissão de Meio Ambiente, que vai fazer o balanço do debate antes da matéria chegar na Comissão de Constituição e Justiça.
Agora, se você falou do poder conclusivo das comissões, mas se houver rejeição em uma comissão, aí esse poder conclusivo ele já não vale mais. Aí necessariamente tem que passar pelo plenário? Algumas situações durante o processo quebram essa conclusividade. Isso é um termo bem técnico, mas é o termo mesmo. Quebrar a conclusividade do projeto. Normalmente, os projetos vão tramitar nas comissões e vão seguir da casa iniciadora para a casa revisora. Só que, se é uma matéria que gerou aprovação em uma comissão, rejeição em outra, aprovação em outra, o tema não é assim tão consensual, uma rejeição quebra a conclusividade e implica que a matéria vá para o debate, que é o debate de campo mesmo, assim, é o grande debate num plenário com os 513 parlamentares podendo opinar sobre o assunto. Tem matérias que, por essência, já precisam passar pelo plenário, tá? Um projeto de natureza penal, por exemplo, que altera o Código Penal, que cria um crime, que estabelece uma pena sobre determinada conduta, por regra, esse projeto já precisa passar pelo plenário. Vai ser sempre deliberado pelo plenário. Assim como PECs, medidas provisórias, sempre precisam passar pelo plenário. Essa conclusividade atribuída às comissões é só para o caso de leis ordinárias e naquelas situações em que não houve discordância sobre o assunto, não houve parecer pela rejeição durante a tramitação da proposta. O Wagner pergunta se tem recurso contra o arquivamento das comissões terminativas. Tem sim, tem sim. E quando a CCJ, se ela rejeita, se ela orienta pela inconstitucionalidade da matéria, cabe recurso com o número mínimo de assinaturas e esse recurso vai ser deliberado pelo plenário da Câmara. Esse recurso também é possível colocar contra o poder conclusivo das comissões, né? As comissões todas aprovaram. Os deputados podem pedir que vá para o plenário, né? Podem exatamente. Se uma matéria é muito polêmica, mas ela tenha sido aprovada, mesmo que ela tenha sido aprovada em todas as comissões de mérito, mas é uma matéria sobre a qual um conjunto de deputados, esse número mínimo de deputados que precisam assinar o recurso, entendem que o debate ainda não foi suficiente, eles podem apresentar um recurso contra a conclusividade. E aí o plenário delibera se o projeto perde ou não essa conclusividade, e se ele perder, ele vai ser deliberado no plenário. 10% dos deputados que precisam assinar esse recurso, né? Isso. Tá. Bem, vamos continuar, que tem bastante coisa, né? Então, a gente trabalhou aí a ideia das comissões, então foi aprovado pelas comissões, passou pela CCJ, passou pela CFT, chegou no plenário, ou não, né? Do plenário vai para o Senado. Mas vamos falar um pouco sobre o papel do relator? Vamos. Quem é esse relator? O relator é uma figura importantíssima em tudo que, quando a gente pensa processo legislativo, a gente pensa na figura do relator. E o relator é designado pelo presidente das comissões e é a pessoa, o deputado que vai ser responsável por apresentar o parecer à matéria. Você tem o relator nas comissões e você tem o relator das comissões em plenário. Tanto nas comissões quanto em plenário, prestem sempre atenção. Se vocês estiverem assistindo uma sessão da Câmara ou uma sessão nas comissões, o presidente vai estar conduzindo a sessão. Vamos dar início à sessão deliberativa, está aberta a ordem do dia, projeto de lei número tal, passo a palavra para o relator para que ele possa proferir o parecer. O relator é essa figura, é a figura que vai ter analisado o projeto de lei e vai ter construído um parecer sobre ele, pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com modificações. O relator pode apresentar um substitutivo que vai condensar todas as alterações, todas as sugestões sobre o texto que ele tenha recebido durante o debate da matéria. E ele vai apresentar ao plenário, seja ao plenário da Câmara, seja ao plenário das comissões, ele vai apresentar ao colegiado esse parecer. E é esse parecer do relator que vai a voto. Isso é um detalhe muito importante. Não é o projeto que foi apresentado que vai a voto.
As comissões, elas votam sempre o parecer do relator, que é pela aprovação, que é pela aprovação com modificações, ou que é nos termos de um substitutivo. Esse é o termo técnico. Quando o projeto ele recebe sugestões de alteração do relator, o relator apresenta um substitutivo. E é esse substitutivo que vai ser votado. Ou um parecer pela rejeição. O relator é essa figura que a sociedade civil entra em contato para apresentar algumas opiniões sobre o projeto, para onde a sociedade civil encaminha cartas, dando contribuições para o texto, ou dizendo que é contra o texto. O relator é essa figura que vai centralizar o debate, ele vai centralizar o debate da matéria antes que a matéria vá a voto propriamente. O voto é uma etapa muito importante da tramitação. Aí, a deliberação sobre a proposta é um debate, é um momento muito importante. Mas antes da matéria ir a voto, tem toda uma etapa de diálogo sobre o texto, principalmente com o relator, que é tão importante quanto, que é o momento onde você vai construindo maiorias, onde você vai construindo o texto necessariamente, onde você vai moldando aquilo que vai ser levado a voto durante a sessão. E o relator é quem centraliza tudo isso. O relator tem prazos, o regimento estabelece prazos para que o relator apresente um parecer sobre o assunto, e é o relator quem vai fazer a leitura, quem vai condensar sugestões que forem feitas durante a discussão da matéria, uma etapa super importante durante a tramitação. É o relator que vai fazer esse diálogo, esse meio de campo, tanto com os parlamentares, como com os atores externos que tiverem interesse no tema. Falando aqui da comissão, o pessoal está perguntando quem que escolhe, quais são os deputados que vão atuar em cada comissão, né? E quem que escolhe quem é o relator, né? Você falou que é uma figura tão importante, como é que se dá esse processo, né? Então, a gente tem 25 comissões, elas são compostas por 18 deputados, se não me engano. Quem que escolhe isso? Como é que isso é feito? É o deputado que se candidata? E quem escolhe o relator de cada projeto? Tá, primeiro sobre como são compostas as comissões. As comissões, elas são compostas pelas indicações partidárias. As lideranças partidárias indicam os parlamentares que vão compor cada uma das comissões no início da legislatura. No início do ano, a gente tem um momento em que as lideranças partidárias vão fazer a indicação dos deputados que vão compor cada uma das comissões. E aí, quanto maior a bancada, mais vaga em comissão aquela bancada tem. O regimento garante, assegura que todos os parlamentares vão poder ser titular em pelo menos uma comissão. Então, todos os parlamentares vão fazer parte das comissões. E o parlamentar, ele conversa na liderança partidária para ele fazer parte daquela comissão que é a que mais tem relação com o mandato dele, que mais tem relação com a história dele. Então, eu, Carla, sou deputada federal. No início do ano, eu vou pedir para o meu líder de bancada, de deputado, por favor, eu gostaria de integrar, pela minha experiência, a Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão que eu acho que eu teria aonde contribuir melhor. As lideranças vão fazer o máximo para atender esses pedidos e vão indicar os parlamentares que vão compor esse colegiado. Então, cada comissão, as comissões variam. A Comissão de Constituição e Justiça é a maior delas, é composta por 66 deputados titulares e 66 deputados suplentes. Mas depois as outras, cada uma delas tem um tamanho específico, e é assim que se dá a composição. A indicação do relator é feita pelo presidente da comissão. É o presidente que tem a gestão ali sobre os projetos que tramitam naquela comissão, e quem designa o relator para cada um dos assuntos. Isso normalmente acontece porque o presidente viu o projeto e lembrou da atuação de determinado deputado sobre aquele tema, então ele vai indicar o deputado, ou porque aquele deputado já sabe, e isso é um trabalho que as lideranças partidárias fazem, de saber o que tramita em cada uma das comissões e o que pode ser interessante. Os gabinetes fazem isso também. O que pode ser interessante para o meu deputado relatar?
essa pauta aqui é uma pauta muito cara para o mandato desse deputado. Então, ele vai pedir para relatar essas matérias na comissão que ele estiver fazendo parte. Matérias que sejam afetas, que tenham relação com aquele tema, o deputado vai pedir para o presidente para que ele seja relator. Uhum. E aí tem um diálogo político mesmo, para que tem matérias que vários deputados querem ser relator. São matérias que tem um apelo político muito maior. Então tem sempre uma briga ali para saber quem é que o presidente vai entregar a relatoria. Mas na maior parte dos casos, 90% dos casos são os casos ordinários, assim, de tramitação, é o presidente em diálogo com o relator que tem a relação com o tema. Uhum. Vamos continuar, então. Chegando no plenário, não sei se a gente já chegou no plenário, né? Mas só porque como a gente está falando da atuação de algumas figuras-chave no processo, vamos falar um pouco dos líderes, do colégio de líderes? Vamos sim. É um colegiado importantíssimo que orienta bastante o trabalho do presidente da Câmara. A matéria tramitou pelas comissões, está pronta para ir ao plenário. A gente tem vários projetos que tramitam na Câmara, vários projetos que estão ali prontos para ir ao plenário. Por que alguns vão e outros não vão? Isso tem muito a ver com o diálogo do presidente da Câmara com o colégio de líderes. O colégio de líderes ele é composto pelos líderes partidários de cada um dos partidos que tem representação na Câmara. Ou dos blocos. Quando os partidos se constituem em blocos, o partido passa a atuar em bloco, e aí ele tem um líder partidário que é o representante do bloco. E o colégio de líderes é uma reunião onde o presidente senta com todos os líderes para dialogar sobre a pauta e para construir a pauta. No fundo, é o presidente quem monta a pauta. Mas o presidente não vai montar uma pauta que não tenha diálogo, porque uma casa tão grande, tão complexa, sem diálogo, sem essa construção, as coisas não andam, não fazem sentido que elas caminhem. Então, o presidente ele faz a reunião do colégio de líderes para que a pauta seja construída. O partido A vai pedir, olha, eu tenho muito interesse que esse projeto seja pautado. Todos os partidos vão reagir e vão dizer, não, esse projeto não tem o menor acúmulo, não tem a menor chance dele ser pautado. O presidente já vai saber, eu não vou colocar essa matéria, porque não adianta eu colocar essa matéria, que ela não vai ter a menor condição política de avançar. Ou aí o determinado partido chega, eu gostaria que esse tema aqui fosse votado. O presidente vai fazer uma consulta, todos os líderes dizem, a gente já pode colocar para votação, essa matéria é uma matéria muito importante, vamos colocar para votar. O presidente entende esse clima, que é um clima, não precisa ser consenso, tá, gente? A gente não trabalha nunca numa casa de consensos, mas a gente trabalha, o parlamento é uma casa de maioria. Essa maioria é uma maioria dialogada, é uma maioria que precisa respeitar a minoria, que precisa ouvir, porque aquela minoria também tem legitimidade social para estar ali, é uma minoria que também foi eleita com uma base de voto popular importante, que precisa ser levada em consideração, mas é uma casa de maioria. As matérias raramente são aprovadas por consenso, elas são aprovadas por maioria. E o presidente vai entender nessa reunião do colégio de líderes se o assunto já tem uma maioria, se já é possível constituir uma certa maioria sobre o tema. E aí a pauta é formada. É assim que, na maior parte dos casos, que a pauta é construída, num diálogo muito próximo do presidente da Câmara com os líderes partidários. Uhum. A gente tem os líderes partidários, mas tem também, que você trouxe aí a ideia de maioria e minoria, mas tem um conceito também, né, de líder da maioria, líder da minoria, que também é uma função bastante relevante, né? Bastante relevante. Nós temos, além dos líderes partidários, o líder do governo, o líder da maioria, o líder da minoria e o líder da oposição. São 4 líderes que também ocupam cadeira no colégio de líderes e que lideram essas bancadas. O líder do governo lidera a bancada do governo, o líder da oposição lidera a bancada da oposição. Num diálogo, o líder do governo vai fazer diálogo com todos os líderes partidários
dos partidos que compõem a base do governo, e o líder da oposição vai fazer diálogo com os líderes partidários dos partidos que lideram a oposição, que compõem a oposição. São partidos que são declaradamente de oposição ao governo. Essa é a função dos líderes. O líder da maioria é um líder que o regimento estabelece. O maior partido é a maior bancada que tenha sido eleita. Esse é o partido que vai ser a maioria. O que pode virar um bloco, tá, gente? Quando o partido integra blocos, quando a gente tem aquelas criações de blocos partidários, o partido deixa de falar por si só e ele começa a trabalhar dentro desse bloco. Ali tem um líder do bloco. Mas o líder da maioria é isso, é o líder do maior partido eleito. Sempre da base do governo, tá? É uma maioria em relação ao governo, a maioria que dá sustentação ao governo. A minoria é o maior partido que, em relação ao governo, seja de oposição. Então, maioria e minoria não é necessariamente um conceito de numérico, propriamente, mas é olhando para o governo, qual é o maior partido que vai dar base para o governo, então esse partido vai ter a liderança da maioria, e olhando para essa maioria, qual é o maior partido que seja de oposição a ele. E aí você tem a liderança da minoria. Qual que é a diferença da maioria para o líder do governo, o líder da maioria líder do governo, o líder da minoria? Parece a mesma coisa, né? É isso, gente. Aí é bem delicado mesmo, assim. As diferenças são muito sutis. São composições de acomodação, de alguma forma, de interesses desses grandes partidos, que desempenham funções específicas, assim, o líder do governo, por exemplo, ele tem um diálogo muito próximo com o governo, com os ministros, com a presidência da República, com a Secretaria-Geral de Governo, com a Casa Civil, que são ministérios que acompanham muito, muito próximo o parlamento e essa interlocução com o parlamento. O líder do governo, ele tem essa relação muito mais intrínseca, um pouco, com as pautas de governo. Enquanto o líder da maioria tem também, mas ele tem um olhar, ele vai estar olhando um pouco mais para dentro das dinâmicas da casa, das composições que se dão ali na casa, sem necessariamente esse papel de interlocução tão grande com o governo. Na prática, isso acaba acontecendo. Os líderes da maioria e do governo, ambos têm uma abertura de diálogo muito grande com o governo por uma razão muito específica. O governo precisa dessa maioria para que a matéria seja aprovada, para que as matérias de interesse deles sejam aprovadas e para que as matérias que não sejam de interesse deles não sejam aprovadas. Então tem esse diálogo muito constante, mas o líder da maioria, às vezes, com um olhar mais para dentro das dinâmicas da Câmara, da Casa especificamente, e o líder do governo com esse olhar mais relacional mesmo com o governo. O líder da minoria e o líder da oposição se misturam, as atribuições se misturam um pouquinho, são líderes que estão sempre em diálogo um com o outro, que têm trabalham numa certa sintonia mesmo, de organização da oposição. Carla, vamos avançar então. Chegamos no plenário, falamos aí do líder, aí foi aprovado, não foi aprovado, vai para o Senado, volta para a Câmara, vamos retomar aí a linha do processo para a gente também não se perder, né? Muito aqui nas nossas digressões. Vamos sim. Quando a matéria chega no plenário, ela vai ser deliberada em plenário, com o acúmulo, o que vai ser votado em plenário é o texto do substitutivo, é aquele que eu tinha falado antes, que é o texto que foi construído pelo relator e que tenha condensado todas as sugestões, as alterações que o próprio relator, quando foi estudando o tema, que tenha feito ajustes redacionais. Quando o parlamentar apresenta o projeto, ele apresenta uma ideia, ele dá início ao debate, ele propõe que aquele assunto comece a tramitar na casa. Não quer dizer que o projeto que ele esteja apresentando já seja um projeto totalmente maduro. O relator é quem foi amadurecendo o debate que apresentou o substitutivo. Em plenário, é esse substitutivo que vai a voto. E se a matéria é rejeitada, ela vai para o arquivo,
Se ela é aprovada, ela segue para a casa revisora. Se ela teve início na Câmara, a Câmara é a casa iniciadora, então a matéria vai para o Senado Federal. Se a matéria teve início no Senado Federal e o Senado foi a casa iniciadora, a matéria vem para a Câmara dos Deputados, para que ela cumpra todas essas etapas de tramitação até que a casa revisora também vote o assunto. O plenário eu espero que vocês tenham a oportunidade de assistir às sessões legislativas, a transmissão das sessões de deliberação na TV Câmara, e o plenário é aquilo, gente, o presidente está coordenando a reunião, os líderes partidários pedem a palavra para usar a palavra para dar uma opinião sobre o tema, de vez em quando surgem umas falas que estão um pouco desconectadas com a matéria que está em pauta, mas é porque a matéria que está em pauta ainda está precisando ali de alguns acordos, de alguns ajustes para que ela seja votada. Quando a matéria chega em plenário, quer dizer que ela já tem uma maioria interessada para votar ela, o que não quer dizer que o texto já esteja fechado. Tem muitas alterações no texto que são feitas quando a proposta chega em plenário. Então, essa etapa de votação no plenário é uma etapa importantíssima. É o que vai fechar mesmo o texto que vai ser enviado para a casa revisora. E aí a casa revisora vai poder fazer alterações na proposta do mesmo jeito, tá? Vai poder acumular outras orientações, vai poder encaminhar um texto diferente que volta para a casa iniciadora para bater o martelo final no texto que vai para a sanção. Então, todo esse processo acontece na iniciadora, acontece na revisora, mas se a revisora muda e precisa voltar para a iniciadora, é um processo mais célere, né? Ela não volta a estaca zero, né? Não volta a estaca zero. Quando a casa revisora delibera sobre o tema, quando volta para a casa iniciadora para dar a palavra final, apenas as alterações são votadas. A gente já não cabe mais, por exemplo, arquivamento do assunto. A matéria já foi aprovada na casa iniciadora, foi para a casa revisora. O texto voltou da casa revisora, você vai, no mínimo, aprovar o texto que já tinha sido aprovado, mas não cabe mais rejeição da matéria. Você, no máximo, rejeita as alterações que vieram da casa revisora, mas você já tem um texto base aprovado. E aí você rejeita as alterações e aprova, por consequência, aprova o texto da casa iniciadora, e é esse texto que vai para uma outra etapa importante, que é a etapa da sanção e veto, a análise do texto para sanção ou veto presidencial. Então, o nosso esqueminha aí depois, voltando para aquele linkzinho que a Verônica sugeriu, tem esse esquema desenhado, mas é casa iniciadora, casa revisora, casa iniciadora de novo, para dar a palavra final sobre as alterações que foram feitas, e aí segue para sanção ou veto. Mas se a casa revisora não mudar nada, segue direto para sanção ou veto, né? E o presidente também, ele tem algumas opções, ele pode vetar integralmente, pode vetar parcialmente, né? O presidente, ele pode sancionar o projeto inteiro, ou ele pode sancionar o projeto com vetos. O veto pode ser tanto do projeto todo, isso aqui não vai ser sancionado, veta o projeto inteiro. Ou o veto pode ser parcial sobre artigos específicos da proposta. Tudo bem, a gente aprova, vamos sancionar esse projeto que veio do Legislativo, mas esse parágrafo aqui, esse artigo aqui, é um artigo sobre o qual o Executivo não concorda. O Executivo veta. Esses vetos vão voltar para o Parlamento, e aí numa outra composição de votação bem diferente, eles vão voltar para ser analisados numa sessão do Congresso Nacional. Aí você tem uma votação na Câmara dos Deputados e no Senado, mas num outro espaço de debate, que é um espaço constituído pelo Congresso Nacional, que é a reunião, é uma sessão conjunta da Câmara com o Senado. E aí também é a mesma lógica da casa revisora e da casa iniciadora. Eu só vou derrubar os vetos, ou seja, eu vou rejeitar as alterações que o presidente fez, né? Isso.
É a mesma lógica. O parlamento ele só vai se debruçar especificamente sobre os parágrafos que foram vetados. Você só vota, e aí é uma votação de aprova ou rejeita. Ou você mantém o veto, ou você derruba o veto. A votação começa com um quórum qualificado também, para derrubar o veto. E essa ideia de veto é uma ideia também que volta para a nossa ideia de sistema de freios e contrapesos, tá, gente? O parlamento aprova, mas o executivo ele também tem um papel ali de fiscalização. O presidente da República ainda desempenha um papel importante de controle sobre a legislação que é aprovada. E ele é quem sanciona, ainda que o parlamento tenha legislado, o projeto ele só vira lei propriamente depois da sanção presidencial. E isso volta ali para aquela nossa ideia de sistema de freios e contrapesos, que o parlamento não vai criar nada que não faça sentido para o executivo. Assim como, enfim, o executivo também não vai criar nenhuma norma específica que não tenha uma certa maioria no legislativo, porque senão o legislativo também pode derrubar aquela norma do executivo. Então, esse diálogo entre governo e parlamento é muito constante. E o papel do presidente na sanção ou no veto é um papel muito relevante. O próprio quórum numa sessão do Congresso Nacional para a derrubada do veto é um quórum qualificado. E um número alto de deputados que precisam votar, e esse número, essa aprovação na Câmara precisa se repetir no Senado para que o veto seja derrubado. Se só uma das casas derrubar a matéria, o veto segue mantido. É uma situação bem peculiar. A sessão é conjunta de deputados e senadores, mas os deputados votam de um lado e os senadores votam de outro. A votação é separada, né? A votação é separada. E para a gente amarrar essa ideia dos freios e contrapesos, onde é que entra aí nesse processo legislativo o judiciário? O judiciário vai entrar ao final. Normalmente a gente sempre escuta assim, um determinado partido apresentou uma ADPF sobre o tema, ou a OAB, ou alguma organização que tenha representatividade para isso, apresentou uma ADIM, que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ou uma ADPF, que é uma ação declaratória, uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Essas ações são as principais ações por onde o judiciário depois vai analisar se o texto é de fato constitucional, se tem alguma inconstitucionalidade, se por alguma razão... E aí vai entrar todo o debate, a lógica judicial sobre a análise daquele texto legislativo. E aí é nessa etapa final que o Poder Judiciário cumpre um papel importante. É comum que a gente tenha a apresentação de algumas ações durante a tramitação legislativa, tá, gente? Assim, o deputado apresenta um mandado de segurança porque o processo legislativo não está sendo cumprido. Isso é possível, que o judiciário, às vezes, intervenha na tramitação de determinada matéria. Mas é bem raro, assim, a postura majoritária do Poder Judiciário é de, olha, cabe ao parlamento fazer o debate, tramitar, isso é uma questão interna corporis, em termos técnicos, assim, é uma questão interna corporis, cabe ao parlamento fazer o debate, e depois, se for o caso, se eu for provocado, eu, judiciário, vou analisar a constitucionalidade. Se eu for provocado, porque o judiciário ele só analisa a constitucionalidade se houver alguma provocação externa para isso. Se eu for provocado, eu vou analisar em sede de ADPF ou de ADIM o que me compete ali, o que vier dos pedidos para serem analisados. A Gabriela está perguntando se o Congresso derrubar o veto, o Executivo ainda pode pedir um recurso. Não, essa é a última etapa, né? A derrubada do veto é a última etapa, né?
E o Iago está comentando aqui, né? E o Wagner. Ah, mas se eles já aprovaram 2 vezes o texto, não faz muito sentido concordarem com o veto, né? Mas aí a gente tem a dinâmica de uma aprovação de lei. Pode ser que os argumentos do executivo convençam o Congresso, pode ser que a articulação política, pode ser que o cenário mude. Por isso que a tramitação de leis também é um processo longo e delicado, né? Às vezes o contexto em que aquele projeto começou a ser debatido era o contexto muda e os deputados que uma vez foram favoráveis a ele se tornam contrários a ele. Isso a gente também tem que entender, né? Às vezes no parlamento isso acontece muito com matéria orçamentária, tá? Que vão gerar alguma despesa para o executivo. O Congresso aprovou uma matéria, aprovou um reajuste para uma categoria, aprovou alguma coisa, na maior parte dos casos, assim, que gera uma certa reação do Executivo, envolve recurso financeiro e orçamentário. Só para citar um exemplo, assim, só para tentar exemplificar um pouco uma situação como essa. O Congresso aprovou hoje um projeto que prevê um tipo de reajuste para uma categoria muito ampla de servidores. Ou o Congresso criou um programa novo que vai gerar uma situação que a Fazenda, o Ministério da Fazenda, que o Ministério da Economia hoje vai olhar e vai dizer, não, governo, a gente precisa fazer um trabalho muito grande agora para o presidente vetar e para depois que o veto seja mantido. E acontece os deputados, quando escutam os argumentos do governo, para dizer, olha, não tem condições, isso vai gerar um desajuste muito grande nas contas, o plano orçamentário, o nosso planejamento orçamentário para o ano não está prevendo determinado tipo de gasto. Só para citar um exemplo específico. O governo vai fazer muita pressão para que o veto seja mantido. E os parlamentares da base do governo é uma tendência de que os parlamentares da base do governo sigam a orientação do governo, que por alguma razão deixou de acontecer antes. Durante a tramitação, o governo não estava tão por dentro, não estava com tanto diálogo com o relator, e ele foi surpreendido com aquele texto aprovado. Depois que ele foi aprovado, ele faz um trabalho, dessa forma aqui não dá. Ele faz um trabalho para que o presidente veta, e o governo faz muita incidência sobre o Congresso para que o veto seja mantido. Em alguns casos, o parlamento derruba os vetos. Mas, em várias situações, o parlamento acaba mantendo o veto do governo, porque a base do governo é uma base que acaba tendo, de alguma forma, maioria, tanto na Câmara. Um governo é um governo porque ele tem maioria no parlamento. Uhum. Vamos voltar só um pouquinho no plenário para a gente falar só de mais alguns pontos que eu acho que essas explicações são legais, né? Os destaques, as emendas que acontecem no plenário e o papel de obstrução, que eu acho que aparece também muito no noticiário. O partido tal obstruiu a votação. Vamos só explicar pontualmente esses conceitos, que a gente também só tem mais 13 minutos aqui. Mas eu acho bem bacana a gente falar desses conceitos. Sim. E eu acho que é aí que está a riqueza do processo legislativo e a riqueza mesmo de uma tramitação, de uma votação em plenário. Como eu disse, as votações elas são construídas por maioria, mas existe uma minoria que precisa ser ouvida durante o debate. Essa minoria não é numérica, essa minoria não é... Às vezes ela não é só a oposição, na maior parte dos casos é a oposição, mas às vezes é uma minoria que se constitui sobre determinado assunto. A oposição, que tende a representar essa minoria, ela tem vários instrumentos legislativos por onde ela pode tentar fazer alterações no texto, inclusive por onde ela pode tentar obstruir a votação daquele texto. Obstruir, às vezes, para que a votação não seja votada naquele dia, para que a gente ainda consiga mais uma semana de diálogo sobre o assunto, para que a oposição ainda consiga fazer algumas modificações, algumas sugestões para o relator. Esses procedimentos são assegurados pelo regimento, numa lógica de que não cabe um trator da maioria, assim, numa lógica de que você tem um parlamento que é composto por maioria e por oposição, e que o diálogo entre elas precisa existir de forma equilibrada. A maioria tem o voto, mas a oposição ela tem instrumentos por onde ela pode
tentar incidir mesmo, assegurados pelo regimento e pela Constituição, incidir no debate. Então, são requerimentos de retirada de pauta da proposição naquele dia de votação, são requerimentos para que aquela votação seja feita por um processo nominal e não seja uma votação ostensiva, aquela votação, os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. E aí o presidente já declara a aprovação da matéria. Isso é uma votação ostensiva. A oposição pede para que essa votação seja feita pelo processo nominal, que é a votação um a um, cada um dos deputados precisa votar no sistema. A oposição tem outros instrumentos de uso de fala, de destaque, de apresentação de requerimentos de destaque, que são requerimentos que pedem alteração ou supressão de algum dispositivo no texto. São procedimentos que são assegurados pelo regimento para que a voz daquela minoria consiga ser ouvida durante a deliberação da matéria. Uhum. E os procedimentos para que os projetos tramitem mais rapidamente, que é o que o Iago está perguntando. E aí isso é importante. A gente tem duas situações em que pode ser atribuída uma urgência a determinada matéria. A urgência ela pode ser pedida pelo Executivo, e aí tem uma urgência prevista lá no artigo 64 da Constituição, que o Executivo pode atribuir um número mínimo de projetos, ao número máximo de projetos por ano, e aquilo quer dizer que, olha, Legislativo, eu, governo federal, estou atribuindo essa urgência constitucional a esse projeto porque eu entendo que esse projeto é prioridade absoluta para o governo e a gente quer que ele tramite com uma certa celeridade. E tem a urgência prevista no artigo 155 do Regimento Interno, que é a urgência que o parlamento vota através de um requerimento de urgência para dizer, o plenário diz que aquele tema é um tema prioritário, então ele também precisa tramitar num rito de urgência. Isso quer dizer que ele tem prazos mais curtos para tramitação nas comissões, isso quer dizer que o projeto pode tramitar concomitantemente em todas as comissões para onde ele foi designado, a matéria pode estar em debate na Comissão de Desenvolvimento Urbano, ao mesmo tempo que esteja em debate na Comissão de Direitos Humanos, ao mesmo tempo numa celeridade, e principalmente, a matéria pode ser puxada para o plenário, pode receber o parecer das comissões em plenário. Esse é o principal instrumento de urgência. Ao invés de você ter a tramitação nas comissões, o projeto vai ser deliberado direto pelo plenário, recebendo o parecer das comissões em plenário, numa votação única, numa sessão grande, com plenário, numa sessão de plenário, no plenário Ulisses Guimarães, com a presença de todos os deputados, em regime de urgência, ali naquela situação específica, naquele momento único de votação. É isso que eu estou querendo dizer, que ela vai ser votada só no plenário. Uhum. Bem, a gente já vai encerrar aqui, a gente está com 8 minutos para encerrar a nossa live, a nossa aula, mas eu acho que eu vou puxar de novo um questionamento que o Iago fez para a gente encerrar com a participação da sociedade no processo legislativo. Ele falou, eu acho muito difícil o acesso a informações como essas, né? A abertura das comissões para o público comum, as pessoas não têm a menor ideia de que isso é possível. Eu começo puxando a brasa para o meu assado, né? A Rádio Câmara está aí, é um instrumento de transparência, a TV Câmara, TV Senado, Rádio Senado, é um instrumento de transparência que as decisões, os debates das comissões e do plenário estão sendo transmitidos ao vivo para as pessoas acompanharem. Mas também a gente tem a Comissão de Legislação Participativa, que você já comentou, e a gente podia falar um pouco da participação pelas redes sociais, né? A gente trouxe aqui um pouquinho do portal da Câmara para vocês terem uma ideia da quantidade de informação que tem ali, do passo a passo do processo. Eu posso acompanhar tudo que foi decidido em relação a um projeto ali na ficha de tramitação, mas eu também tenho o Wikileges, eu tenho o E-Democracia, eu tenho as enquetes e tem o papel do CEFOR fazendo esse trabalho de educação para a democracia, e vocês vão se tornar disseminadores dessa informação, né? A partir da participação em um programa como o Parlamento Jovem,
seu diálogo com amigos, com familiares, nunca mais vai ser o mesmo. Vocês nunca mais vão ouvir uma afirmação de senso comum do tipo, política e futebol é a mesma coisa, a gente não discute, é tudo a mesma coisa, cada um tem o seu, da mesma maneira. Então, a ideia é que vocês sejam disseminadores dessa informação também, né, Carla? É isso é muito importante. O acesso à informação, saber que as informações estão ali para serem acessadas, é o principal instrumento. E, gente, um dos princípios que regem mesmo o processo legislativo é o princípio da transparência. Durante a tramitação da matéria, você tem acesso aos pareceres que são apresentados pelo relator, você tem acesso aos textos, tudo isso publicado no site da Câmara, tá? Aos textos substitutivos que são apresentados pelo relator, aos destaques que são apresentados pelos deputados durante a votação em tempo real, como cada um votou, se votou assim, se votou ali, ao texto que está sendo votado, enfim, o nosso trabalho de assessoria legislativa é um trabalho que depende muito e está sempre muito interligado com o site da Câmara, porque está tudo colocado ali, sabe? Está tudo disponível para que a gente consiga ter acesso e acompanhar as discussões em tempo real do que está acontecendo, tanto nas comissões como no plenário da Câmara. E aí, um outro instrumento também relevante, que a sociedade acaba tendo um pouco de conhecimento e usando pouco, mas que é muito, muito importante na tramitação da matéria, que são as audiências públicas, que são transmitidas, onde convidados externos são convidados, especialistas no assunto são convidados para vir participar, onde perguntas podem ser enviadas para as audiências e que possam ser respondidas sobre o tema. Existem vários mecanismos, sempre pode melhorar, tá? Sempre tem para onde melhorar, mas já tem muito instrumento disponível para que a sociedade consiga acompanhar e participar. As audiências são transmitidas pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, e como são muitas, às vezes, ao mesmo tempo, né? Então, estão também na internet, com audiências interativas, que a população pode fazer perguntas, pode opinar. E para a gente encerrar aqui, Carla, a Gabriela pergunta se tem um tempo limite para a tramitação de uma proposição, se ela pode expirar. Olha, Gabriela, eu vou te responder dizendo que esse tempo é um tempo político, tá? E é bom que seja assim, é bom que seja esse tempo político. Seria muito ruim em situações em que os deputados estivessem meio que com a faca no pescoço, assim, por um prazo, sobre o qual eles precisassem deliberar sobre o assunto. Porque isso significaria dizer que eles estão deliberando sobre um assunto que não se constituiu uma certa maioria respaldada, inclusive, pela sociedade para que ela seja votada. Então, esse tempo é o tempo da política. Às vezes tem um deputado lá atrás, há 10, 20 anos atrás, que apresentou um projeto interessante, importante, mas que a sociedade civil só hoje está fazendo o debate sobre aquele assunto. Então, não adiantava você, há 10 anos atrás, ter colocado um prazo e ter obrigado o parlamento a deliberar sobre o assunto. Porque a própria sociedade, o próprio debate público sobre o assunto ainda não está maturado, ainda não está amadurecido. Isso daria para citar aqui vários exemplos. Tanto de natureza orçamentária, se você for pegar a reforma da Previdência, um projeto super importante para o governo, que não pode ser votada de qualquer forma, assim, com prazos que expirem, o texto precisa ser construído com o tempo político necessário para isso, ou outros projetos. E aí existe um tempo específico que é o arquivamento, tá? No final das legislaturas, as propostas são arquivadas. A cada 4 anos, as propostas são arquivadas. Mas elas podem ser desarquivadas em situações específicas, no caso de reeleição dos parlamentares, ou as propostas que já foram aprovadas não vão para o arquivo, tá? As propostas que estão prontas para ir a plenário, elas não são arquivadas, elas ficam ali prontas para ir a plenário até que o conjunto do Congresso avalie que é a hora de votar. Vou dar um exemplo que eu estou trabalhando hoje, né, no roteiro disso,
que é o assédio moral no trabalho. O assédio moral no trabalho já pode ser punido na esfera trabalhista, mas ele não é crime, ele não é uma questão do Código Penal. E tem um projeto que está desde 2001 querendo transformar isso em crime. E aí você ouve as opiniões e tem, mesmo as pessoas, ninguém quer ser assediado moralmente, ninguém é a favor do assédio moral, mas surge a questão, será que vale a pena criminalizar? Qual o custo disso para a sociedade? Vale a pena? Vai resolver? Não vai resolver? Porque homicídio também é crime e tem gente morrendo todo dia, sendo assassinado todo dia. Então, o tempo realmente é um elemento relevante da tramitação do processo legislativo e muito rápido não necessariamente é melhor. Agora, só também para a gente trabalhar com os detalhes, a MP, que é a medida provisória, ela tem tempo, né? Ela tem. A medida provisória ela precisa ser deliberada ali no prazo de 120 dias, senão ela caduca e aquilo que foi publicado pelo governo deixa de perder, ele perde o efeito de lei. Mas aí você também está fazendo uma escolha. Não votar significa rejeitar aquela medida provisória, né? Então, é uma corda no pescoço do Congresso, mas nem tanto, porque se ele não vota, ele está negando aquele assunto. Ele está dizendo, não, a sociedade não está pronta para isso, vamos debater de novo, né? O que não impede que depois tramite um projeto de lei sobre o mesmo tema com mais tempo para que o debate seja feito. Exatamente. Que normalmente o diálogo do Congresso com o governo passa por isso. Não, olha só, governo, a gente até vai discutir isso, mas não por MP. Manda um projeto de lei para a gente discutir direitinho com tempo, né? Então é importante, a gente estava falando da conversa de bar, da conversa com a família. Nessa conversa, nessa grande aula que a gente teve aqui, eu acho que dá para a gente já eliminar da nosso debate sobre política alguns mitos, algumas ideias de senso comum, de que, primeiro, o trabalho do Congresso ocorre só no plenário, se o plenário Ulisses Guimarães está vazio, então o deputado não está trabalhando, quer dizer, a gente tem um corredor de comissões na Câmara, onde todo esse debate acontece em espaços menores, né? E também essa ideia de que o parlamento aprovou muitas leis, então ele é ótimo, ou ele aprovou a lei rapidinho, então a lei é ótima. Não, às vezes a lei durou 10 anos para ser aprovada e é uma lei excelente justamente porque demorou 10 anos para ser aprovada, né? Vamos encerrar, Carla? Como é que você quer fazer alguma consideração final? Não, gente, eu quero só agradecer, convidar todo mundo mesmo para se apropriar, assim, conhecer mais essas etapas do processo legislativo, participar, acompanhar pelo site da Câmara, pelos outros instrumentos, e me colocar à disposição também para tirar qualquer dúvida que tenha ficado aí. Legal, gente. Obrigada, Carla. Vou agradecer os intérpretes de Libras, né, que estiveram aqui com a gente fazendo esse trabalho tão importante de acessibilidade. Acho que a gente tem que começar a pensar em que um dia a gente tem que ter uma sociedade bilíngue realmente, né, todos nós aprendendo a falar a linguagem de Libras, né? Obrigada a eles, obrigada ao pessoal do CEFOR, obrigada a todos vocês. A gente se vê na próxima aula.